Fala, gente, hoje eu vim comentar sobre esse livro aqui que eu não li todo. Ainda vou verificar a página aqui para vocês. Estou na página 81, ou não sei. Sim, estou no capítulo 2. A segunda arma do Partido dos Trabalhadores. Já li isso aqui hoje, o capítulo 1, e eu vou falar exatamente dele. Eu vou fazer uma pequena síntese. Eu vou tentar editar esse vídeo nas pausas que eu fizer. Então eu vou ver se esse vídeo é editado. Tomara que eu esteja saindo bem, que eu sempre não sei se estou saindo bem esse livro aqui. Espero que vocês estejam vendo bem. Eu vou falar para vocês hoje sobre ele. Ou seja, esse livro, o capítulo 1 pelo menos. Então eu vou olhar aqui, parando um pouquinho para editar. Sim, o sumário é as raízes sociais e ideológicas do lulismo. Nesse primeiro capítulo ele vai demonstrar que, primeiramente, o voto no lulismo, o voto em Lula. O lulismo é uma coisa do segundo mandato. Ele vai fundamentar que o lulismo é uma coisa do segundo mandato, mas o voto em Lula, ele foi primeiramente incentivado por um... Pausa aí para falar. Cortei isso daí. Deixa eu ler esse negócio, deixa eu ler. Sim, que eram parcelas da população de pobres, muito pobres, que eles chamam de subproletariados. O proletariado, que são os desempregados, os criminosos e tudo mais. E a classe média, né? A classe média. Porque os ricos são tão pequenos que eles não são inseridos nesse contexto, né? Os ricos são tão pequenos, os ricos de verdade, não a classe média. Então, o que acontece? Pausa de novo para cortar. O lulismo começa em 2006. Começa no segundo mandato. Esse segundo mandato, ele tem um realinhamento com as classes mais pobres, que no primeiro mandato de Lula, ele tinha, em 2005, se eu não me engano, se eu achar a parte, no primeiro mandato de Lula, fez políticas públicas, como ampliar o Bolsa Família, que o FHC tinha feito, olhando para prefeituras petistas. Ele ampliou o Bolsa Família, destinando vários recursos, muito recurso a ela. Cidades pobres e esquecidas do Brasil ganharam muito com isso. Ele aumentou o salário mínimo, se eu não me engano, ou em 2006 ou em 2005. Esse aumento do salário mínimo ocasionou um crescimento, uma fortificação da economia nas cidades do Brasil. Vamos chamar de subcidade, aquelas cidades esquecidas que não tem empresas, que não tem fábricas e tal. E aqui ele vai falar da imensa política pública que o Lula fez no início do seu governo, quer dizer, no início do seu segundo mandato. Lula aumenta o salário mínimo, ele valora o salário mínimo, colocando acima da inflação, aumentando muito acima da inflação, não sei o número, mas ele aumenta muito acima da inflação. Acontece que esse aumento acima da inflação ocasiona uma conexão entre Lula e os mais pobres, né, que recebem o salário mínimo, os aposentados que recebem esse salário mínimo, que está em conexão com o BPC. Se vocês não sabem, muitos dos direitistas querem desvincular o BPC do salário mínimo. Renan Santos, esses lixos que a gente vê por aí. E ele fala também da cesta básica. Veja, Chiquita e colaboradores sugerem que o controle dos preços, enquanto o impulsionador do aumento de poder de compra entre as camadas pobres, pudesse ser mais explicativo da inflexão ocorrida entre 2006. Chama a atenção para o fato de que entre 2003 e 2006, a cesta básica subiu de 8,5% e 10,4% em Porto Alegre e São Paulo, respectivamente. E em Recife e Fortaleza, a variação foi de 4% e de -3%. Terá sido coincidência Lula ter perdido no Rio Grande do Sul e em São Paulo nos 2 turnos, ao passo que no estado de Pernambuco recebeu 82% dos votos, no segundo turno no Ceará 75%. Ou seja, o Lula, onde conseguiu aumentar salários, que é justamente da região norte e nordeste do Brasil, concentrar as pessoas mais pobres, que recebiam o salário mínimo, que era miserável, onde Lula conseguiu aumentar o salário mínimo, onde Lula conseguiu ampliar a Bolsa Família para mais pessoas, onde Lula conseguiu diminuir o preço da cesta básica com as políticas públicas do lulismo. Ele conseguiu ganhar, ele conseguiu vencer. Então, esse primeiro capítulo funda-se nisso. Olha, como o Lula conseguiu vencer o segundo mandato. O que ele fez no primeiro, o que ele fez no primeiro, vou deixar um tempinho para... O que ele fez no primeiro e o que para ele conseguir vencer o segundo mandato de 2006. Então esse primeiro capítulo se funda exatamente nisso. Olha, Lula conseguiu vencer por causa desses fatores.
aumento do salário mínimo, ampliação de políticas públicas como Bolsa Família, aumento do salário mínimo, que aumenta pensões dos aposentados, de todos que recebem o salário mínimo, mesmo que seja aposentado por doença, por morte e tal. Então tudo isso ajudou o Lula a criar um apoio, uma base com os mais pobres. Essa transferência de renda, a gente pode chamar assim, essa transferência de renda. É transferir o dinheiro para os mais pobres, né? Os mais pobres que não tinham, que era esquecido. Ela utiliza até Caio Prado Júnior, que ele falava em 1930 que o Brasil tinha uma parte dos seus habitantes esquecidos. Por que se esqueceram? Porque ele não tinha dinheiro para participar da economia, para fazer a economia crescer. Lula mudou isso entre o primeiro e o segundo mandato dele. Aí teve aquele apoio amplo no segundo mandato. Apesar da diferença dos votos não ser tão diferente lá do primeiro. Mas sim, foi isso que criou. Então esse é o primeiro capítulo do sentido do lulismo. Estou no primeiro capítulo, terminei lá, agora só falta uma página e termino. Chego no segundo capítulo. Mas antes eu vou ler Economia, Modo de Usar. Eu vou editar esse vídeo para ele ficar bem bonitinho. Vou ver como eu faço aqui no InShot. Valeu!